Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas neste novo dia, nesta terça-feira, dia 20 de agosto de 2024. Voltando aqui para continuar a leitura agora em Deuteronômio capítulo 28, que é um capítulo grande, tem 68 versículos. Mas vamos lá. Se você está com sua Bíblia aberta aí, já abra e já acompanhe a leitura em Deuteronômio 28, a partir do versículo 1, que diz assim: Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Lembrando que isso aqui é uma continuidade das maldições pronunciadas, que deveriam ser pronunciadas sobre o Monte Ebal. Com metade das tribos de Israel lá naquele monte, os sacerdotes proclamando as maldições, para as quais o povo deveria dizer amém. Porque as maldições aqui seriam decorrentes da desobediência aos mandamentos de Deus. E aqui, mais uma vez, ele exorta a obediência, antes de continuar o assunto. Versículo 2: Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Há bênçãos decorrentes da obediência. Deus abençoa todas as pessoas em geral, mas ele tem bênçãos especiais para aqueles que lhe obedecem. Assim como aqueles que lhe desobedecem vão colher as consequências da desobediência. Versículo 3, ele diz: Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas, vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. E andar em fidelidade ao Senhor ainda hoje redunda em bênçãos para a nossa vida. Andar em obediência ao Senhor. Aqui ele coloca essas coisas de colheitas, bezerros, cordeiros do rebanho, amassadeira, tudo abençoado. Como nós não, a maioria de nós, ou talvez a totalidade de nós não labuta com estas coisas, não somos fazendeiros ou criadores de gado ou de ovelhas, essa bênção pode se redundar de outra forma para nós. Deus fará prosperar o trabalho de cada um que anda em obediência. Aí ele continua dizendo, e olha o verso 6, vocês serão abençoados em tudo o que fizerem, se andarem em obediência. Verso 7, o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Aquele povo ia enfrentar a guerra, e Deus está prometendo vitórias na guerra. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão, os inimigos. Vir por um caminho é o exército vir para atacar, fugir por 7 caminhos é um exército disperso, fugindo da batalha. O Senhor fará, verso 8, o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. Promessa de bênçãos. Para nós as bênçãos, inclusive, são muito superiores, porque as bênçãos são para o reino de Deus e para a eternidade. Jesus diz que um exemplo que ele cita, se você ajuda o próximo, você receberá 100 vezes mais nessa vida, com as tribulações naturais da vida, e muito mais no reino dos céus. Aí ele continua, verso 9, o Senhor fará de vocês o seu povo santo. E aí Pedro diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Para nós, no Novo Testamento, é se obedecermos o ensino de Cristo e andarmos no caminho de Cristo.
Ele mesmo se apresentou como caminho. Segui seus passos. Verso 10. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Quando nós andamos em obediência, nosso Deus nos abençoa, isso é um testemunho para o mundo. Verso 11. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra. Numa comunidade cuja economia principal era na base da agricultura e da pecuária, estas bênçãos são pertinentes. Nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Verso 12. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Chuvas no tempo certo, o contrário de seca, que prejudicaria a agricultura. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. É um princípio bíblico que quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Esse princípio não é muito observado pelos cristãos hoje, sendo que a Bíblia é tão clara nesse sentido. O Senhor não quer isso para nós. Verso 13. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Quando ele diz que Israel seria a cabeça das nações e não a cauda, mesmo o povo de Israel não andando com toda a obediência a Deus, eles são a oitava maior potência mundial, entre mais de 200 países no mundo. Então Deus continua cumprindo a sua promessa, apesar da infidelidade do povo. Versículo 13. O Senhor fará de vocês, já foi, a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Então Deus exorta o povo de Israel quanto à possibilidade da idolatria, para tomar cuidado. Verso 15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Ele vai dizer quais são as maldições, fora as que já foram pronunciadas lá no capítulo anterior sobre o Monte Ebal. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. Que palavra dura e triste. Mas resultado da desobediência. A desobediência vai trazer consequências para o povo de Deus. Consequências sofríveis. Verso 20. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. Não se esqueça de Deus. O Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo que os infestarão até que morra. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. Nesta vida nós passamos por diversas situações. Ele fala de doenças, de pestes, essas coisas. Somos suscetíveis a isso, mas Deus está dizendo que vai mandar isso de uma forma pior, diante da desobediência, e que cuidará do seu povo de uma maneira especial diante da obediência. Porque a exortação, no final das contas, é a obediência ao Senhor. Verso 25. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho e por 7 fugirão, e vocês se tornarão motivo de horror para todos os reis da terra. Isso aqui é o contrário do que foi dito lá quando o povo andasse em obediência. Se andar em desobediência, eles vão atacar o inimigo por um caminho, mas fugir disperso por 7 caminhos.
Verso 27, o Senhor os castigará com as úlceras do Egito e com tumores, feridas purulentas e sarna, males dos quais vocês não poderão curar-se. A palavra é dura. O castigo da desobediência é grave. E aqui no Novo Testamento, quando chegamos ao Novo Testamento, o castigo da desobediência para quem não conhece a Deus é o banimento da sua presença, da sua graça, e ficar sob a sua ira. Versículo 28, o Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Olha que coisa. Ao meio-dia vocês ficarão tateando as voltas como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados sem que ninguém os salve, consequência da desobediência. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará do seu fruto. É a ausência de prosperidade para os desobedientes. O seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não comerá da sua carne. O seu jumento será tirado de você à força e não será devolvido. As suas ovelhas serão dadas aos inimigos e ninguém os livrará. De novo, é no contexto de um povo que vivia da agricultura e da pecuária. Aplicando isso à nossa realidade de hoje, a maioria de nós temos empregos nas empresas privadas, somos funcionários públicos ou empresários ou coisa assim. Deus está dizendo, se andar em desobediência não vai prosperar. 32. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outras nações e os seus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. Profecia do cativeiro, do exílio. 33. Um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produzirem, e vocês sofrerão opressão cruel todos os seus dias. Consequência da desobediência. Aquilo que os seus olhos virem os levará à loucura. O Senhor afligirá os seus joelhos e as suas pernas com feridas dolorosas e incuráveis, que se espalharão sobre vocês desde a sola do pé até o alto da cabeça. Fazer uma pequena pausa aqui para dizer que, não sei se você vai perceber, está percebendo, mas na lei de Moisés, a lista de maldição é maior do que a lista de bênção. E aí Paulo diz que por causa da ineficiência da lei em curar o nosso pecado, em resolver o nosso pecado, ela só mostra o pecado e aí produz resultado maldição. Aí o Novo Testamento vai dizer que Jesus fez-se maldição em nosso lugar. Glória a Deus por isso. Por Jesus Cristo que se fez, que recebeu essas maldições sobre si para nos livrar da maldição divina. Verso 36. O Senhor os levará e também o rei que os governará a uma nação que vocês e os seus antepassados nunca conheceram. Já está prevendo aqui a instituição da monarquia. Lá vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações para onde o Senhor os levar. Isso se cumpriu literalmente em Israel nos vários exílios que eles tiveram. Exílios e domínio de outras nações. 38. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco. Porque gafanhotos devorarão quase tudo, plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão o vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Mais tragédia a consequência da desobediência. Vocês terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão azeite, porque as azeitonas cairão. Os seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e das plantações da sua terra. E aí continua a lista das maldições pela desobediência. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais e cada vez mais vocês regredirão. Consequência da desobediência. Eles emprestarão dinheiro a vocês, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. De novo o assunto do emprestar.
A Bíblia nos incentiva a não sermos fiador de ninguém, a não pegar emprestado, a viver dentro dos limites do nosso orçamento. Isso é uma tentação para muitos de nós. Eu, particularmente, falo isso admitindo que eu já passei por situações muito difíceis, culpa minha mesmo, na má administração daquilo que Deus me confiou. Se nós não tivermos consciência de que estamos doentes, nós não vamos buscar o médico dos médicos, que é o Senhor Jesus. Ele disse, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. E tem muita gente doente dessa doença, da falta de sabedoria e de domínio próprio na administração dos recursos que Deus lhe dá. Verso 45, todas essas maldições cairão sobre vocês, elas os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor o seu Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos que ele deu a vocês. E aí ele vai enfatizando que tudo isso é consequência da desobediência. Essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre. Um sinal, um prodígio de que o povo estaria em desobediência. Quando estivermos enfrentando lutas, vamos perguntar ao Senhor em oração se isso é uma mera prova, uma provação da parte de Deus, ou se é consequência da nossa desobediência e precisamos consertar alguma coisa com Deus. Verso 47, uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade, então em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Que triste. Você pode servir ao Deus de amor voluntariamente, honrar, glorificar o seu santo nome, ser grato. Ou você pode desobedecer a Deus e servir o inimigo, ser escravo do pecado. Ele continua, ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço até que os tenha destruído, por causa da desobediência. 49. O Senhor trará de um lugar longínquo dos confins da terra uma nação que virá contra vocês como a águia em mergulho. Nação cujo idioma não compreenderão, por exemplo, a Babilônia. Aconteceu na época lá do profeta Isaías e Jeremias, na época do profeta Jeremias e Ezequiel. Verso 50. Nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos nem piedade para com os moços. Ela devorará as crias dos seus animais e as plantações da sua terra até que vocês sejam destruídos. Ela não deixará para vocês cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro do seu rebanho, até que vocês sejam arruinados, resultado da desobediência e a ênfase da lei de Moisés na maldição. Fica muito evidente lendo esses capítulos. Verso 52, ela sitiará todas as cidades da sua terra, aquela nação que viria invadir Israel, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam, porque deixaram de confiar em Deus, confiando na sua própria capacidade, no seu próprio exército e na altura dos seus muros. Sitiará todas as suas cidades em toda a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Por causa do sofrimento que o seu inimigo infligirá sobre vocês durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu próprio ventre. Olha que palavra dura. A carne dos filhos e filhas que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Palavra duríssima. Consequência da desobediência. Ele fala do cerco. Naquela época as cidades eram muradas. Então os inimigos, quando vinham, o exército fechava os portões, ficava sobre a muralha para combater a guerra e às vezes o inimigo cercava a cidade, construía fortificações e ficava lá tempos e tempos, deixando o povo preso dentro da própria cidade, até chegar ao ponto de definhar e ter que se entregar. E Deus está dizendo que isso irá acontecer com o povo de Israel como resultado da desobediência. Continuando, ele continua dizendo, onde foi que eu parei aqui, meu Deus? Está aqui, versículo 54. Até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão do seu irmão, da mulher que ama e dos filhos que sobreviverem no meio da fome, do cerco. De modo que não dará a nenhum deles nenhum pedaço da carne dos seus filhos que estiver comendo. Que palavra terrível! Pois nada lhe sobrará devido aos sofrimentos que o seu inimigo lhe infligirá durante o cerco de todas as suas cidades.
E aí, para nós, isso aqui a gente acha duro, mas para nós no Velho Testamento a ameaça é mais terrível para aqueles que se rebelarem contra Deus. É a perdição eterna no lugar onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. A mulher mais gentil e delicada entre vocês, tão delicada e gentil que não ousaria encostar no chão a sola do pé, será mesquinha com o marido, a quem ama, e com o filho e a filha, não lhes dando a placenta do ventre, nem os filhos que gerar. Que palavra absurda. Pois a intenção dela é comê-los secretamente durante o cerco e no sofrimento que o seu inimigo infligirá a vocês em suas cidades, por causa da desobediência. 58. Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei escritas neste livro, não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Palavra duríssima. Se vocês não obedecerem fielmente o que está escrito nesse livro, Moisés, claro, estava falando da lei de Moisés, mas isso vale para nós nas Escrituras. Por isso que eu chamo meus irmãos, vamos ler as Escrituras e praticar o que ela diz. Verso 60, ele trará sobre vocês todas as temíveis doenças do Egito e vocês as contrairão. Deus poupou o seu povo quando estava libertando eles do Egito, poupou de muitas coisas que ele mandou sobre os egípcios, e agora ele está dizendo que eles iriam sofrer os mesmos problemas porque desobedeceram. Verso 61. O Senhor também fará vir sobre vocês todo tipo de enfermidade e desgraça não registrados neste livro da lei, até que sejam destruídas, até outras doenças e problemas que não estavam aqui previsto. Deus mandaria sobre o seu povo. 62. Por causa da desobediência, vocês que no passado foram tantos quanto as estrelas do céu, ficarão reduzidos a um pequeno número porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus. É interessante que essa palavra tem uma palavra de condenação, mas uma palavra de esperança. O povo ficaria reduzido a um pequeno número, mas nunca a Bíblia diz que o povo de Deus será destruído, desaparecerá completamente. Sempre haverá um remanescente. Sempre haverão 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Ainda hoje é assim. 63. Assim como foi agradável ao Senhor fazê-los prosperar e aumentar em número, também lhe será agradável arruiná-los e destruí-los. Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Que palavra terrível. O Deus que é o protetor do seu povo, agora se torna o adversário do seu povo por causa da desobediência. Na verdade, o povo se torna o adversário de Deus por causa da desobediência. 64. Então o Senhor os espalhará pelas nações de um lado ao outro da terra. Isso já aconteceu diversas vezes com o povo de Israel. Ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra que vocês e os seus antepassados nunca conheceram. Verdade. 65. No meio daquelas nações vocês não encontrarão repouso, nem mesmo lugar de descanso para a sola dos pés. Lá o Senhor dará a vocês coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Se você quiser ter uma noção sobre esta realidade do exílio, leia Salmo 137. Verso 66. Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. Isso era a sentença para os desobedientes. De manhã dirão, quem me dera fosse noite, e de noite, quem me dera fosse dia. Por causa do terror que encherá o coração de vocês e por aquilo que os seus olhos verão. A promessa, a palavra é dura. 68, para terminar. O Senhor os enviará de volta ao Egito em navios ou pelo caminho que eu disse a vocês que nunca mais poderiam percorrer. Lá vocês serão postos à venda como escravos e escravas, mas ninguém os comprará. Isso aqui, resumidamente, é povo de Deus, obedeça a Deus. A obediência traz bênção, assim como a desobediência traz a maldição e o castigo. Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém, povo de Deus?
Se você gosta desse conteúdo, peço 4 coisas. Dê um like nesse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, comenta aí o que você acha dessa leitura, concordando ou discordando ou destacando alguma coisa que eu não destaquei. E se você não está inscrito no nosso canal, está convidado a se inscrever caso goste desse conteúdo e queira continuar acompanhando a leitura da Palavra de Deus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado pela noite de paz, pelo sono tranquilo, pelo acordar com saúde, pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, suprir em nossas mesas, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da família. Muito obrigado por esse instrumento de tecnologia pelo qual nós podemos compartilhar a palavra uns com os outros e orar uns pelos outros nessa hora. E meus irmãos citam os nomes de pessoas pelas quais eles intercedem. Ó Deus maravilhoso, que o nome do Senhor seja glorificado em toda a nossa maneira de viver, que a sua bênção esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre as nossas igrejas, sobre esta nação, este país. Que a graça do Senhor alcance as nossas autoridades e leve-as ao arrependimento e a se voltar para o Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre os nossos filhos, sobre o nosso trabalho, fazendo prosperar o empenho das nossas mãos. Ó Deus maravilhoso, interfere nesse país enquanto o Senhor trabalha pela totalização daqueles que serão salvos. Usa-nos, Senhor, para compartilhar a sua bênção, o seu evangelho com aqueles que cruzaram o nosso caminho por onde quer que nós fomos. Tudo isso nós intercedemos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício em nosso lugar e ao perdão dos nossos pecados e à nossa reconciliação com o Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós nesse dia para que levemos a bênção do Senhor por onde nós fomos, na vida de todos aqueles que cruzaram o nosso caminho. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Desejo a todos um excelente dia de bênção. Até amanhã, se Deus quiser.